Olá, boa noite. Dono da lancha que se envolveu em acidente na Baía de Vitória tem alta do hospital. A Marinha afirmou que é proibido o tráfego de embarcações no local onde aconteceu o acidente. Silvino está extremamente abalado com a situação toda. Está sob efeito de remédios para poder se recuperar. E muito triste com a perda da sua esposa, na qual ele, não só ele, mas os filhos também tinham um bom relacionamento. Ambulante acusado de intimidar passageiros do Transcol pede desculpas. Ele foi flagrado xingando quem se recusava a comprar as balas e chegou a afirmar que não tem medo de polícia. Se você puder ajudar a mente, se você está com miséria de me ajudar, leva isso para casa, joga fora. Não tenho medo de polícia, nem de vigilante, nem de advogado. Na minha tudo tem uma live. Os números da Covid-19 no estado, mais de 2.400 pessoas perderam a vida por causa da pandemia. Testes para identificar quem já teve a doença começaram a ser feitos em 13 cidades capixabas. E a expectativa dos comerciantes em Cariacica. A cidade saiu do risco alto para o moderado e as lojas já podem abrir sem alternar os dias de funcionamento. Tudo isso e muito mais você vê agora no TN2. Teve alta o piloto da lancha que se envolveu em um acidente na Baía de Vitória. A noiva do piloto morreu após a lancha se chocar em uma passarela. Segundo a Marinha, próximo ali ao porto onde aconteceu o acidente, não é permitido o tráfego de embarcações. José Silvino Pinafo, o dono da embarcação, teve alta na tarde desta segunda-feira e está em casa. As informações são do advogado da família, que conversou com a imprensa. Silvino está extremamente abalado com a situação toda. Está sob efeito de remédios para poder se recuperar. E muito triste com a perda da sua esposa, na qual ele, não só ele, mas os filhos também tinham um bom relacionamento. Mas a questão é que ele fraturou cerca de 11 costelas, perfurou o pulmão, fraturou a clavícula e teve outras escoriações sérias. O advogado também contou que o filho de Silvino, que estava com o pai no momento do acidente, ainda tentou salvar a madrasta. O Igor ele foi responsável por retirar o corpo da Bruna da água. Assim que o corpo caiu, ele foi quem mergulhou e trouxe o corpo para a embarcação novamente. Então ele está extremamente abalado. O acidente aconteceu na Baía de Vitória no final da tarde de sábado. A lancha pilotada por Silvino bateu em uma passarela. Com o impacto, a parte de cima da lancha foi arrancada. Além de Silvino e do filho, outras 5 pessoas estavam na embarcação, entre elas a universitária Bruna França Zoca, de 25 anos. Este vídeo, postado pela própria universitária, mostra que ela estava na proa da lancha minutos antes da batida. Ela morreu na hora. O colchão onde estava deitada foi encontrado perto da Ilha da Fumaça. Bruna e Silvino estavam noivos. Tinham um relacionamento há 4 anos. A família da jovem ficou desolada com a notícia. Uma princesinha, guerreira, universitária, veio debaixo do bambu para lutar, deixou tudo lá. Deixou a mãe, o pai para estudar, trabalhar e estava na flor da idade. A família e alguns amigos tinham passado o dia na lancha em uma confraternização que começou por volta do meio-dia. Na volta, Silvino passou pela costa e acabou batendo na passarela. O dono da marina, onde Silvino guarda a embarcação, falou que o empresário teria feito esse caminho pela costa possivelmente por segurança, pela baixa iluminação. Acredito eu que eles vieram margeando a costa pelo canal. Acredito por achar mais seguro, né? E aí quando aconteceu o acidente, que quando ele viu a ponte, até com pouca sinalização ali, pouca luminosidade, acredito que quando ele avistou a ponte, ele tentou tirar o motor, mas a lancha não passou por debaixo da plataforma, né? Então assim, quebrando a parte superior da lancha e arremessando os destroços por cima das vítimas. O Comodoro do Yacht Clube Vitória garante que o local é bem sinalizado. O canal de Vitória ele é muito bem sinalizado
devido à entrada e saída de grandes navios, né, o transporte de grandes embarcações. Navegação normalmente você faz na parte central do canal e não nas laterais. As luzes da cidade confundem muito com as luzes de marcação, mas você tem na carta náutica ou no chart plotter ou numa sonda profundidade e local onde você está passando. Isso tudo faz com que você siga essa parte da navegação com mais segurança. Neste vídeo, gravado antes do acidente, uma pessoa se assusta com a velocidade da embarcação. Que isso, mano? Um inquérito foi instaurado para apurar as causas do acidente e essa investigação fica a cargo da Capitania dos Portos. Testemunhas já estão sendo ouvidas e o exame de alcoolemia já foi realizado no dono da embarcação. Eu não sei te dar informações exatas sobre a dinâmica e sobre a ingesta de álcool, inclusive. O que nós podemos dizer em relação à ingesta de álcool é que é procedimento padrão em situações que envolvam essa situação, fazer o teste de alcoolemia. A Marinha, inclusive, foi quem já fez a perícia, está aguardando a conclusão, obviamente, já esteve no local. Nós da Defesa estamos prestando todo o apoio. É interesse nosso que esse inquérito seja concluído. Olha, o advogado afirmou ainda que o piloto não bebeu. A Marinha informou que as causas e responsabilidades do acidente estão sendo apuradas por meio de um inquérito e o prazo de conclusão é de até 90 dias, podendo ser prorrogado. Além das perícias na embarcação, as pessoas também serão ouvidas. Segundo a Marinha, não é permitida a ingestão de bebida alcoólica por parte do condutor da embarcação e, se for constatado como penalidade, ele pode ter o seu certificado de habilitação suspenso ou cancelado, além da apreensão da embarcação. A lancha Diamante está regularizada junto à Capitania dos Portos do Espírito Santo. Você vai ver agora a maneira como um vendedor ambulante tem abordado os passageiros nos coletivos da Grande Vitória. Olha só. Se você puder ajudar a mente, se você está com miséria de me ajudar, leva isso para casa, joga fora. Não tenho medo de polícia, nem de vigilante, nem de advogado. Na minha tudo mesma laia. Bom, os passageiros, é claro, estão incomodados com a situação e cobram uma ação do poder público. Também reclamam da insegurança nos terminais. Ônibus lotados, filas de espera nos terminais, medo de assaltos e também da contaminação pela Covid-19. Essa é a vida de quem depende do transporte coletivo na Grande Vitória. E para piorar a situação, os passageiros do Transcol estão enfrentando ameaças de ambulantes. Esse vídeo foi feito por uma pessoa que flagrou o modo de agir de um deles. Se você puder ajudar a mente, se você está com miséria de me ajudar, leva isso para casa, joga fora. Não tenho medo de polícia, nem de vigilante, nem de advogado. Na minha tudo mesma laia. Você, coroa, tem não, pô? Tá logo assim. Fala que ele podia estar assaltando, se ele tivesse uma arma ele roubaria, que ele precisa de dinheiro, que ele não consegue trabalho, porque ele é dependente químico, que ele não tem endereço fixo. Então, que se a gente precisa ajudar, que se fosse um bandido, chegasse com a arma, ele dava, e muitos chegam assim, as pessoas começam a agredir ele, às vezes, falar, desce, que não sei o que, arranja um trabalho. E ele começa a xingar mesmo, nomes feios, palavrões, e xinga as pessoas. De acordo com passageiros que circulam pela Grande Vitória, a situação acontece em diversas linhas do sistema Transcol. Por meio de nota, a Ceturb informou que vai denunciar o caso à Polícia Civil. A empresa ainda orienta. Os passageiros que presenciarem a cena devem ligar na hora para a Polícia Militar, por meio dos telefones 181 ou 190, para que algo seja feito imediatamente. Na última segunda-feira, mostramos aqui no TN que um criminoso assaltou uma loja de celulares dentro do terminal de Vila Velha. A suspeita do proprietário é que um ambulante seria o autor do crime. O empresário, inclusive, reclamou da segurança nos terminais e da atuação dos ambulantes. A gente tem denunciado com frequência a Ceturb essa situação, mas a Ceturb não tem feito nada. Eu tenho vários e-mails que eu mando para a Ceturb, para o chefe da Ceturb, e eles não mandam resposta. A passageira que tem medo de se identificar evita usar o coletivo sempre que pode. Às vezes eu evito, eu e meu esposo, a gente pega Uber para não andar nos ônibus, porque os ônibus hoje em dia a maior insegurança que temos é nos ônibus. A gente não tem mais tranquilidade de sentar no ônibus, descansar até o trabalho, a gente já fica com medo. A gente não vê polícia no terminal, eu fico aqui praticamente quase o dia todo, não tem policiamento.
Olha, a Polícia Militar diz que tem intensificado o policiamento em toda a Grande Vitória, inclusive com abordagens em coletivos, e pede que a população sempre acione uma viatura em casos de suspeita ou de crime em andamento. Já a Polícia Civil afirmou que quem se sentir ameaçado nos coletivos deve registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Olha, depois da repercussão, o vendedor de balas gravou um vídeo em que pede desculpas pelo comportamento agressivo com os passageiros. Vamos ver. Eu estou passando uma fase muito difícil da minha vida, eu sou um cara trabalhador, preciso desse trabalho, quero pedir perdão a todos. Os passageiros abençoados que me abençoam, que me dá um voto de confiança. Estou subindo nos ônibus, estou pedindo perdão. E eu creio que Deus vai me dar vitória. Não roubei ninguém, não fiz nada de errado, mas eu creio que essa fase vai passar. Bom, de toda forma, vale repensar essa atitude com as pessoas, né? Tratando bem os passageiros, a chance de vender os doces é muito maior do que fazendo ameaças, né? Que fica aí de lição. Um motociclista morreu após bater em um poste em Cariacica. Câmeras de segurança do bairro registraram o momento em que o rapaz, de 21 anos, empinava a moto. Ele perde o controle da direção ao passar em um quebra-molas e bate com força no poste. O acidente aconteceu no bairro Vista Dourada. O rapaz chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia já está investigando o caso, lembrando que andar com a moto empinada é considerado uma infração gravíssima. O condutor pode ser multado em quase R$300 e acumular 7 pontos na carteira. Em instantes, você vai ver aqui no TN2 a expectativa do comércio em Cariacica após a liberação de abertura das lojas. Agora imagens ao vivo para você do trânsito ali na Reta da Penha. A gente volta bem rapidinho. Estamos de volta, agora vamos atualizar os casos de coronavírus no estado. Vamos acompanhar comigo aqui no painel Covid os números da doença. Nós já passamos dos 78 mil casos confirmados, são 78.180, 2.437 mortes. O número de curados é de 60.040 pessoas. De ontem para hoje, nessa atualização de 24 horas, foram quase 1.000 novos casos, foram 979 e 26 novas mortes em 24 horas. Olha, para monitorar o comportamento do coronavírus aqui no Espírito Santo, começou hoje mais uma fase do inquérito sorológico. Ao todo, 7.800 capixabas serão testados em 13 cidades. Só na Grande Vitória, 49 bairros farão parte da pesquisa. O teste é feito com uma gota de sangue e o resultado sai em 15 minutos. Mostra se a pessoa já teve contato com o vírus da Covid-19. Essa nova fase está dividida em 4 etapas, que vai acontecer a cada 15 dias. E o resultado desta primeira etapa sai já na semana que vem. Com o resultado dos exames, a Secretaria de Saúde consegue fazer uma projeção da quantidade de pessoas que já tiveram Covid aqui no estado. No primeiro inquérito sorológico, estimou-se que mais de 300 mil capixabas tiveram a doença. Agora, sobre a taxa de transmissão do coronavírus, a gente está abaixo de 1. Isso significa que 10 pessoas infectadas transmitem o vírus para menos de 10 pessoas, o que reduz o número de novos casos de Covid no estado. Mas ainda não é motivo para relaxar, gente. Em Cariacica, por exemplo, onde o comércio voltou a funcionar de segunda a sexta sem rodízio, todos devem respeitar as regras de segurança para as portas continuarem abertas. 27 de julho, dia ímpar. E a loja de calçados que o Marcial é gerente funcionou normalmente em Campo Grande, Cariacica. Uma realidade que ele não vivia há meses. E a gente, nos dias pares, que era o nosso segmento, a gente abria, e nos dias ímpares a gente fazia o delivery, né? Existe um impacto, com certeza, né? Porque as nossas vendas, elas caíram assim cerca de um pouco mais de 50%. A Thaís, inclusive, já está com pensamento nas vendas do Dia dos Pais. Ela é vendedora desta loja de roupas que fica na Expedito Garcia. A gente espera que as vendas voltem, né, como antes, porque esse seria um mês que, assim, a gente estaria já vendendo bem, que é véspera de Dia dos Pais, né? Então, assim, mês que vem também a gente espera que, graças a agora podendo abrir de segunda a sexta, dê um movimento a mais, né? Porque deu uma queda, foi uma coisa que prejudicou bastante a gente. Até semana passada, Cariacica estava com risco alto de contágio para o novo coronavírus. Agora que o município passou para o risco moderado, todas as lojas podem abrir de segunda a sexta, das 10 da manhã às 4 da tarde. Cariacica tem 65 ou 66% da mão de obra ligada ao comércio. De cada 10, 4 fecharem, não conseguir sobreviver, você está falando de um número aí de 30% de desempregado em Cariacica. É o nosso apelo, cada um faça a sua parte.
mantenha a higiene, né? Respeite o que está combinado, que vai ser bom para todo mundo. E nós vamos conseguir êxito aí, de fato, sobreviver a toda essa crise. Mas para que o município se mantenha no risco moderado, o cliente e o comerciante precisam estar atentos às medidas de proteção. Uma delas, o uso das máscaras. E, infelizmente, a realidade que vimos na Expedito Garcia não segue a orientação para evitar o contágio. Ainda encontramos algumas pessoas desrespeitando a recomendação. Um dos critérios que determina o risco de cada município é o número de casos confirmados registrados em um determinado período de tempo. São pessoas que procuraram o sistema de saúde e deram positivo para a Covid-19. Agora que a loja pode funcionar todos os dias, de segunda a sexta, a expectativa é de melhora nas vendas. Com essa norma agora, né, de reabertura de segunda a sexta-feira, no horário um pouco mais esticado, vai nos ajudar porque a gente trabalha com mais conforto, com mais tranquilidade e com certeza nossas vendas tendem a aumentar. Vamos dar prioridade, então, em comprar no comércio local, né? Para levar renda aos comerciantes de Cariacica. A seguir, você vai ver aqui no TN2, produtos de limpeza e higiene pessoal são doados para as famílias carentes em Vila Velha. Agora, imagens para você ao vivo do trânsito. Ali na Leitão da Silva, a gente volta bem rapidinho. Estamos de volta agora falando das ações de combate ao coronavírus. O aeroporto de Vitória passou por uma desinfecção neste fim de semana. 44 homens do Exército que receberam um treinamento específico para trabalhar nesse tipo de ação, utilizaram roupas apropriadas e aplicaram um produto desinfectante à base de cloro com a ajuda de equipamentos. A desinfecção aconteceu nas áreas de maior circulação de pessoas. Mesmo em tempos de pandemia, o aeroporto registra 10 mil passageiros por mês. Trabalho concluído, a tropa inteira foi higienizada. E além dessa higienização contra o coronavírus, os militares também promoveram um treinamento para a equipe de limpeza do local. Famílias carentes receberam produtos de limpeza e higiene pessoal. O material foi doado pelo IFES de Vila Velha. O objetivo é ajudar a combater a propagação do coronavírus. 4.300 litros de desinfetantes foram doados pelo Instituto Federal nesta segunda-feira. O produto foi produzido por professores e técnicos da Unidade de Ensino de Vila Velha. Eles desenvolveram 2 tipos de desinfetantes, um para a higienização de hospitais e outro mais voltado para a limpeza de residências e superfícies. Para você limpar superfícies, né, alimentos, então o hipoclorito é uma solução, é um componente químico muito famoso, né, usado no nosso cotidiano, até para você, tratamento de água, né, pessoas que têm problema em caso de saneamento. Quando você compra do supermercado, você precisa diluir com duas colheres de sopa, né, você dilui 1 litro de água. Aqui a gente já está fabricando já na concentração ideal, não é preciso fazer essa diluição e você usa principalmente sobre a superfície. Então ele é capaz de eliminar esse tipo de vírus depois da aplicação na superfície durante 10 minutos. Na nossa concepção é mais barato e é mais indicado para você usar, para você limpar alimentos, para você limpar superfície e também usado também na limpeza do chão da casa. Nas doações anteriores, os profissionais produziram também mais de 1.600 litros de álcool, cerca de 150 litros de sabonete, além de 830 litros de desinfetante. Essa já é a terceira grande doação feita pelo Instituto Federal aqui de Vila Velha desde o início da pandemia. Grande parte desse material vai para algumas instituições, entre elas as associações de moradores de alguns bairros aqui de Vila Velha, chegando assim para as famílias que mais precisam. Os hospitais Evangélico e Jaime dos Santos Neves também receberam o produto para ajudar no combate ao coronavírus. Ganha todo mundo com produto, né, fabricado por uma instituição que não só ensina, né, desenvolve produto, pesquisa e tecnologia. Amanhã, a Rede Tribuna promove uma palestra online gratuita que vai falar sobre os impactos da crise causada pelo coronavírus. É tema de interesse geral porque afeta a vida de todos nós. Começa às 2h30 da tarde, ainda dá tempo de você se inscrever. É só ir lá no nosso site, anota aí, tribunaonline.com.br. Uma boa noite para você e até amanhã.